Todos nós devemos desejar uma vida extraordinária. Pastor, o que você está falando? Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. Quando nós caminhamos somente numa vida ordinária, muitas vezes ficamos com aquele sentimento: olha, a minha vida está meio sem graça. Quando nós caminhamos numa vida ordinária o tempo todo, uma vida sem graça, a gente começa a achar que essa vida não foi feita para a gente. Pastor, eu estou com uma crise danada, eu não sei para que eu fui criado, eu não estou aproveitando a vida da melhor forma. Sabe por que isso acontece? Porque caminhar somente no ordinário é cansativo e muito sem graça. E talvez você pergunte assim: por que isso acontece, pastor? Sabe por que acontece? Porque todos nós fomos criados para vivermos algo extraordinário. Todos nós fomos criados para vivermos coisas muito maiores do que nós mesmos. Querem um exemplo? Vamos olhar para a Bíblia? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos para a história de Eliseu. Eliseu é alguém que estava vivendo uma vida ordinária. Vocês lembram o que ele estava fazendo antes do chamado de Elias na vida dele? Vocês lembram? Ele estava arando a terra com bois. Um serviço normal, rotineiro, ordinário. E aí Elias chega na vida de Eliseu e transforma a vida de Eliseu. Eliseu é transformado e agora ele sai de uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária. Ao ponto de ele estar morto e ressuscitar mortos. Incrível, né? E aí a gente vai para a história de Davi. Quando Davi foi ungido rei, o que ele estava fazendo? Cuidando de ovelhas, pastoreando o rebanho que foi confiado a ele. Um serviço normal, rotineiro, ordinário. Mas aí Samuel vai lá na casa de Jessé para poder ungir não somente o rei de Israel, o novo rei de Israel, mas o maior rei da história de Israel. O maior rei da história desse mundo. Davi sai de uma vida ordinária, de criador de ovelhas, para derrubar gigantes e liderar a maior nação, a nação que Deus escolheu para viver coisas poderosas nele. Vamos olhar para Mateus. Mateus era um simples cobrador de imposto. Estava ali cobrando impostos e tal, aquela coisa, odiado pelo povo, porque subjugava o povo, humilhava o povo, tomava as coisas do povo. E aí Jesus chega na vida de Mateus. O que acontece? Mateus vira testemunha ocular e participante dos grandes milagres de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para o cenário bíblico, nós vemos que muitos homens saíram de uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária. E sabe de uma coisa? Hoje, eu não quero propor um tema para você pensar. Eu quero afirmar algo importante para você essa noite. Você pode viver o extraordinário. Você crê que você pode viver? Tem muita gente que Deus já entregou tudo que precisa para viver, mas não vive porque não entende, não acredita, não tem fé o suficiente para viver o extraordinário. Mas Deus quer falar conosco essa noite. Deus quer tratar coisas importantes nos nossos corações para que a gente saia daqui entendendo que Deus nos chamou para vivermos algo extraordinário. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso a Jesus porque Ele merece. Ele nos chamou. Ele nos chamou. E o nosso papel é dizer sim para o chamado do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, de 17 a 26. O texto diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes.
Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Queridos, Jesus aqui ele está em Cafarnaum. E era um lugar extremamente estratégico porque muitas caravanas passavam por Cafarnaum. Era beira-mar e muitas caravanas passavam por ali. E o texto vai dizer para a gente que Jesus está dentro de uma casa ensinando. E que lá nessa casa existiam alguns religiosos, alguns fariseus, alguns mestres da lei. E eles ficavam ali ouvindo Jesus. E aí o que acontece? Quando o povo descobre que Jesus está nessa casa, o povo começa a se aglomerar lá. O povo vai para lá, e o povo vai se juntando, e o povo quer ouvir Jesus, e o povo quer ter contato com Jesus, e o povo quer estar perto de Jesus. E aí eu quero abrir o primeiro parêntese aqui. Você precisa entender algo muito importante. Todo lugar que Jesus está atrai uma multidão de pessoas. Talvez você não esteja tão bem na sua célula, pensando: pastor, minha célula está fraca. Ah, pastor, a minha célula não está legal, eu não estou gostando desse negócio de célula, porque a minha casa não está mais indo ninguém, a minha célula está fraca, eu acho que eu vou entregar a minha célula. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que, em vez de você entregar a sua célula ou você desanimar, você deveria buscar a presença de Jesus na sua casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus está, uma multidão de pessoas está. E a gente precisa clamar pela presença de Jesus. Às vezes a gente quer usar estratégias humanas para atrair pessoas. Não é errado quando as estratégias vêm do alto e a gente faz. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. A melhor estratégia para você fazer com que pessoas estejam na sua célula é você atrair a presença de Jesus. É você clamar pela presença de Jesus. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Batalhe para que a presença de Jesus nunca saia da sua casa. Para que muitas pessoas estejam lá recebendo de Jesus. Amém? Fechando parênteses aqui. Jesus está lá ensinando. Jesus está ensinando na casa e o povo vai se aglomerando, se juntando, querendo ouvir Jesus. Daqui a pouco uma cena inusitada. 4 homens estão carregando um paralítico. E eles estão vindo carregando um paralítico. E sabe o que acontece? Quando eles olham para a casa está tomada de gente. Parecia um formigueiro lotado, porque Jesus estava lá dentro ensinando. E esses homens olham para a casa e falam assim: cara, como é que a gente vai botar esse paralítico lá dentro? Como é que a gente vai fazer para poder pegar esse paralítico e botar ele diante de Jesus? E aí eles têm uma ideia. Qual é a ideia? Eles vão para o terraço da casa e vão descendo esse paralítico na maca, bem em frente a Jesus. Você imagina a cena, Jesus está lá ensinando, Jesus está falando as coisas do reino, daqui a pouco Jesus olha para cima, estão abrindo um buraco lá. É atentado terrorista? Não. São esses 4 homens descendo com o paralítico na maca, na frente de Jesus. Jesus fica admirado e fala assim: rapaz, esses caras são crentes de verdade? São lá da Atitude Caxias, pensa num povo de fé. 4 líderes de célula poderosos aqui, olha. E aí, esse homem desce na frente de Jesus. Jesus, admirado, fala assim: filhão, perdoados estão os seus pecados. Quando Jesus fala isso, sabe o que acontece?
os mestres da lei, os religiosos, começam a criticar Jesus em pensamento. Eles começam a falar assim, rapaz, esse blasfema mesmo. Esse aí é um herege danado. Por quê? Ele está perdoando pecados. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus, sabendo do pensamento deles, sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, olha, vocês estão me criticando, né? Vocês estão achando que eu não posso perdoar pecados, né? Eu vou mostrar para vocês que o Filho do Homem tem toda a autoridade para perdoar pecados. E mais, homem, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Diz o texto que esse homem levanta. Ele era paralítico, mas agora ele é curado. Ele levanta, ele pega a maca dele e diz o texto que ele vai para casa louvando a Deus. E o povo que estava ali vendo aquela cena, o povo fica atônito com aquela situação. O povo fica desesperado vendo o grande milagre de Jesus. Queridos, o paralítico, ele chega até Jesus carregado. E ele sai da presença de Jesus carregando a sua maca. Esses 4 homens, eles entram para a história como agentes de um grande milagre. Alguém que investiu na vida de um homem paralítico e experimentou um grande milagre da parte de Jesus. E quando a gente olha para o cenário que estamos vivendo, todos nós precisamos experimentar isso que esses 4 homens experimentaram. Através do Casa de Fé, nós podemos ser iguais a esses homens. Nós podemos fazer exatamente o que esses homens fizeram. O Casa de Fé é a maior ferramenta evangelística existente na história da nossa igreja. Porque a gente vai para uma casa e a gente chega num lugar onde está tendo um monte de problema. E a gente vai chegar lá como um agente do reino para mudar a realidade daquela casa, daquela família. Entenda que Deus está te dando tudo que você precisa para ser um agente dele e mudar cenários. Esses homens entenderam isso. E a partir desse entendimento, eles viveram o extraordinário. Você tem o desejo de viver isso também? Eu tenho. Eu tenho desejo. Pastor, então o que eu preciso fazer para viver o extraordinário? É isso que eu quero te responder essa noite. Para você viver o extraordinário, primeiro, esteja comprometido com a missão de levar pessoas até Jesus. Para você viver de fato o extraordinário, você precisa estar comprometido em levar pessoas até Jesus. Tem muita gente que pensa que viver o extraordinário é você ter muito dinheiro. Já viram aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas querem se matar? Viver o extraordinário é eu experimentar, visitar as praias mais paradisíacas do Brasil e do mundo. Tem um monte de gente que faz isso e não tem um pingo de alegria hoje. Tem gente que acha que conquistar algumas coisas materiais é viver o extraordinário. Tem muita gente que vive isso e depois acha sem graça. Viveu, achou sem graça. Para viver o extraordinário de verdade, você precisa estar comprometido em levar pessoas até Jesus e ver a grande obra de Jesus na vida delas. Pastor, me prova isso. Verso 18, olhando para o texto, a gente percebe que no verso 18 vai dizer para a gente o seguinte: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Aqui o texto vai dizer para a gente que alguns homens estavam engajados em levar esse paralítico e colocá-lo diante de Jesus. Mas sabe o que é interessante aqui? Esses homens, eles não podiam fazer o milagre. Esses homens, eles não tinham poder para curar aquele homem. Mas o que eles poderiam fazer, isso eles fizeram. Eles pegaram esse homem e batalharam com todas as suas forças para levá-lo diante de Jesus. Queridos, a gente consegue perceber muito nitidamente que esses homens, eles tinham um desejo desenfreado no seu coração de levar esse homem e ver esse homem ser liberto, ser curado, ser restaurado. E aí você vê o engajamento deles, a gente consegue perceber muito claramente isso. Eles se comprometeram e levaram o homem até Jesus, que podia curar e restaurar. Por conta disso, esses homens não somente viveram o extraordinário,
mas eles ficaram marcados na história como agentes de milagre do reino. Queridos, esses 4 homens com a sua ação nos mostram algumas lições importantes sobre comprometimento. Quando nós olhamos para a vida desses homens, a gente consegue perceber muito claramente algumas lições sobre comprometimento. E a primeira lição é: comprometimento tem a ver com esforço. Comprometimento tem a ver com esforço. Esses quatro homens, vocês conseguem compreender que eles se esforçaram demais para que esse paralítico tivesse um encontro com Jesus? Você fica imaginando pegar um homem na maca. Ah, tem 4 homens, pastor, mas você acha que é fácil? Você pegar um homem, você não sabe o peso dele. E você está lá levando ele, e você vai se esforçar de todas as formas para poder fazer com que esse homem encontre com Jesus. Eles não conseguem entrar pela porta principal, e eles têm uma ideia, eles vão até o telhado para poder fazer com que esse homem tenha um encontro com Jesus. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Vocês já viram quando você faz uma mudança de algum amigo? E aí você não consegue passar com a geladeira pela porta principal? Você tem que dar um jeito com a geladeira, passa pela janela, ou você passa por algum buraco. Eu já vi gente quebrar a parede para poder passar a geladeira. Aí você pensa assim: pastor, mas não se compara uma geladeira com um homem. Vai nessa. Tem uns que estão bem pesadinhos. E aí a geladeira, você não pode arranhar ela, né? Você tem que passar ela de um jeito para poder não arranhar ela, e você tem uma cautela danada. Rapaz, você coloca muito mais força do que o normal. Você passa mal ali para poder passar aquela geladeira. E eu fico imaginando esses homens com esse rapaz na maca. Você imagina eles descendo ali aquele corpo. Você imagina o esforço que foi empregado para que esse homem tivesse um encontro com Jesus? Queridos, comprometimento tem a ver com esforço. Tem a ver. Eu fico imaginando se esses homens tivessem desistido no primeiro obstáculo. Imagina se eles estão com a maca, esse homem está na maca, aí eles olham para casa assim e falam: deu ruim. A casa está lotada de gente, a gente não vai conseguir passar pela porta. Vamos fazer o seguinte, vamos largar ele aqui, talvez Jesus saia de lá de dentro e encontre ele aqui e cura ele. Vamos largar ele aqui porque fizemos a nossa parte. Já viram que as pessoas falam muito isso hoje? Às vezes a pessoa fala para mim: pastor, eu lutei muito por essa pessoa, mas olha, cansei, pastor. Eu fiz o que pude. Fez o que pôde nada. Se essa pessoa não encontrou Jesus, você não fez tudo o que pôde. Porque a tua missão é fazer com que pessoas encontrem com Jesus. E através desse encontro elas saem restauradas, curadas, libertas para viver uma nova vida a partir desse encontro com Jesus. E aí eu fico pensando que muitas vezes nós paramos no primeiro obstáculo. A gente quer viver o extraordinário, mas a gente paralisa na primeira dificuldade. Esses homens foram lá e deram o que eles podiam para que aquele homem tivesse um encontro com Jesus. Valeu a pena o esforço ou não valeu? Sempre vale o esforço quando você coloca pessoas diante de Jesus. Sempre vale o esforço. Todo esforço é válido para você levar pessoas até Jesus. Eu lembro quando eu comecei a caminhar, eu tive um encontro com Jesus, fiquei apaixonado e comecei a ir para a Barra da Tijuca direto. Sexta-feira à noite, vigília. Sábado, encontro das células. Domingo, culto. 3 ônibus para ir para a Barra da Tijuca. Pensa no esforço. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava tão apaixonado que eu comecei as pessoas falar de Jesus com uma paixão. As pessoas começaram a querer Jesus. Só que como é que eu faço com a pessoa falar assim: olha, você quer ir lá ver Jesus? Pega 3 ônibus comigo, 7 horas da manhã. Pega 3 ônibus e aí a gente vai, assiste o culto. 2 horas de culto, depois a gente pega mais 3 ônibus e demora 3 horas para a gente chegar em casa de novo. Como é que faz? Falei: Senhor, só para você me ajudar. Tá difícil para mim. Eu quero levar esse povo até o Senhor, mas como é que eu faço? Eu sei que eu preciso me esforçar, eu quero me esforçar agora, me ajuda. Sabe o que Deus fez? Deus me deu um Peugeot. Entendedores entenderão. Deus me deu um Peugeot para eu poder pegar todo mundo em casa e levar para a igreja.
Pensa no esforço. Deus falou assim, tá muito fácil, eu vou complicar um pouquinho para você dá valor. Gente do céu. Aí acordava cedo, desesperado. A minha mais velha era pequenininha. Enquanto a minha esposa estava tomando banho, eu estava desembaraçando o cabelo. Cedo, e criança de manhã, você sabe que não funciona. Batendo cabeça. E bota. E bota roupa. Menina, então, tem uns 30 adereços, né? Eu fazendo trança e penteando. Eu estou expert em penteado de menina hoje. Pensa no... Estou dando até aula no YouTube daqui a pouco. Gente, mas um desespero para poder levar o povo para a Barra da Tijuca. Sabe o que aconteceu? Todo esforço foi válido porque muita gente teve um encontro com Jesus lá. Olha, tem gente que está caminhando com a gente aqui que fazia coisas horrendas. Que se eu te contar, você vai falar assim, mentira. Hoje, grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Quando eu olho para eles aqui, arrebentando, liderando, vivendo coisas extraordinárias, discipulando, orando, impondo as mãos sobre gente, pedindo a Deus cura, libertação, eu olho para eles e falo assim, valeu a pena cada esforço. Valeu a pena acordar mais cedo, valeu a pena passar na casa de cada um, valeu a pena levar todo mundo, valeu a pena voltar e deixar todo mundo nas suas casas, valeu a pena. Cada esforço é válido para levar pessoas até Jesus. Comprometimento tem a ver com esforço. Mas em segundo lugar, uma outra lição que aprendemos aqui é que comprometimento gera criatividade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está comprometido com a obra de Deus, Ele te dá a criatividade que você precisa. Às vezes você vê alguém fazendo algumas coisas assim, a pessoa bomba, você fala, cara, como que a pessoa está bombando? Aí você vai ouvir, é uma coisa simples. É uma coisa simples, às vezes é uma ferramenta, às vezes é uma palavra, às vezes é um videozinho, às vezes é um negócio simples. Por quê? Porque quem está comprometido com Deus, quem diz sim para o chamado de Deus, Deus dá a criatividade necessária para viver o extraordinário. Pastor, mas eu não tenho vivido essa criatividade. Talvez o que está faltando para você é comprometimento. Às vezes Deus está doido para te dar a criatividade para você ganhar o seu bairro inteiro. Deus quer te dar a criatividade para você ganhar seus parentes todinho. E você não vai precisar gritar com ninguém, chamar ninguém de miserável, de perturbar ninguém. Deus vai te dar a criatividade para você ir lá, às vezes dar uma palavra e mudar o cenário da vida de muita gente. Porque comprometimento gera criatividade. Esses homens estão comprometidos em fazer com que esse paralítico viva o sobrenatural. E eles não abandonam esse homem não, eles são criativos, eles vão com esse homem para o terraço e eles descem na frente de Jesus. Na frente de Jesus. Talvez se eles fossem pela porta, Jesus estaria de costas e depois ia olhar para ele, mas esses homens chamam a atenção pela criatividade. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquilo. Rapaz, essa galera está criativa, hein? Que bom que eu dei essa criatividade para eles. Me surpreenderam, hein? Criatividade. Quando você está comprometido com o evangelho do reino, Deus te dá a criatividade que você precisa. Queridos, mas em segundo lugar, para viver o extraordinário, chame a atenção de Jesus pelo tamanho da sua fé. A segunda coisa que precisamos entender para vivermos o extraordinário de verdade, precisamos chamar a atenção de Jesus pelo tamanho da nossa fé. Os versos 19 e 20 vão dizer para a gente que esses homens sobem no telhado e descem com o paralítico diante de Jesus. E aí, queridos, Jesus olha para a fé desses homens, olha para esse homem e fala assim, filho, seus pecados estão perdoados. Só que aqui, queridos, tem uma informação muito importante. Talvez você já leu esse texto por diversas vezes, assim como eu. Mas aqui nós temos uma informação muito rica. Sabe que informação é essa? Jesus olha para a fé de quem quando esse homem desce? Jesus fala para ele, filho, seus pecados estão perdoados. Mas Jesus falou isso pelo tamanho da fé daquele homem? Não foi. Jesus viu a fé daqueles 4 homens que botaram aquele homem lá de frente dele.
É impressionante aqui que esse homem vive um milagre através da fé desses 4 homens que levaram ele até Jesus. Eles chamam a atenção de Jesus pelo tamanho da sua fé. E aí, queridos, nós temos um ensinamento muito importante aqui. Que ensinamento, pastor? Muitas vezes as pessoas que serão levadas a Jesus por você serão transformadas pela sua fé, por conta da sua fé. Às vezes você olha o cenário terrível da sua vida, você olha para a sua casa e está tudo errado. Aí você olha para o seu esposo, para a sua esposa, você fala assim, pastor, não dá mais não, olha só. Todo domingo eu chamo para ir para a igreja, ele está aqui vendo esse jogo, bebendo. Todo domingo eu falo, poxa, vamos lá na casa do Senhor, e nunca quer. Sabe de uma coisa? Essa pessoa não quer nada com Jesus, vai ficar do jeito que está. Isso aqui não tem mais jeito não. Deixa eu te falar uma coisa importante. Muita gente vai ser curada, liberta, restaurada, transformada por conta da sua fé. E muitas vezes ela não precisa vir aqui não. A sua fé vai ser suficiente para levar Jesus até lá. O tamanho da sua fé conta, e conta demais, hein? Às vezes a gente quer empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas. Jesus está dizendo para nós essa noite, eu quero ver a tua fé. Eu quero ver a sua fé, você que está domingo após domingo na igreja. Você que diz que acredita, que você não é mais escravo do medo, que você é filho de Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Porque esses homens aqui, eles não podiam fazer um milagre, mas eles sabiam que tinha Jesus numa casa e que Jesus tem poder para fazer um milagre. A fé deles é tamanha que eles causam impacto em Jesus. Jesus olha e fala, meu Deus, que fé! Que fé, filho! Os seus pecados estão perdoados. Olha o que Jesus fala, através da fé desses homens, esse homem aqui, agora, ele é transformado. Porque olha o detalhe interessante, Jesus não fala para ele, levanta, Jesus não curou o físico primeiro. Jesus primeiro curou o espiritual, os seus pecados estão perdoados. A partir de agora, você não é mais escravo do pecado. Porque Jesus quer transformar as vidas. Física, sim, mas principalmente espiritual. Porque tem muita gente que vai estar bonzinho fisicamente, mas vai para o inferno. E a gente precisa entender que Deus quer transformar a vida das pessoas. Você é um agente do reino para mudar realidades. Toma posse dessa palavra. Comece a viver o evangelho do fogo, do poder de Deus. Seja impactado pela palavra de Deus. Precisamos abrir a Bíblia durante a semana e chorar e falar, Senhor, obrigado, porque eu estou num país livre, eu posso ler a Tua palavra, essa palavra pode queimar no meu coração, e a partir desse coração queimando eu posso sair e transformar a realidade das pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas hoje que estão com a página da Bíblia, lendo um pedacinho e marcando e se enchendo. A gente tem a Bíblia toda e a gente negligencia algo poderoso de Deus, que Deus deixou para a gente. Precisamos fazer os nossos corações queimar novamente por Jesus. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está gastando muito tempo com pessoas que conhecem Jesus, mas não querem nada com Jesus. A gente precisa perder o nosso tempo com os perdidos que estão lá fora, com os cachaceiros, com os adúlteros. A gente está perdendo muito tempo com gente que está muito tempo na igreja, mas não para de repetir o primeiro ano. Está 30 anos repetindo o primeiro ano. A gente precisa parar com isso e ir atrás dos perdidos. Parar de ficar buscando gente de outra igreja. Gente salva, está salvo. Pastor, mas fulano está salvo, não quer fazer nada. Problema de fulano. O nosso papel é mudar realidades espirituais. Deus está nos chamando para um novo nível de fé, de espiritualidade, de amor, de impacto espiritual. Mas hoje, o que nós estamos vivendo? 2 extremos. Tem muita gente que se esforça para levar pessoas até Jesus, mas não tem fé o suficiente para viver o milagre. Se esforça, passa na casa de fulano, leva, e vai e volta, mas no seu coração duvida que Deus pode fazer um milagre. Pastor, fulano é complicado demais, eu faço a minha parte, hein?
Mas olha, esse daí tem que ser uns 3 Jesus. Tem gente que não se esforça nada, mas tem fé. A gente vive 2 extremos. Você precisa ter fé e você precisa estar comprometido em mudar a realidade. Deus quer mudar a nossa vida, queridos. Não dá mais para a gente viver esse evangelho que a gente tem visto aí que não está causando impacto nenhum na sociedade. Não adianta ficar vindo para cá todo domingo, pregando e falando e lutando, e a gente não mudar a realidade. Ou a gente muda ou a gente muda. Deus quer transformar a nossa vida. Nós podemos sim viver o extraordinário. Deus quer nos usar para isso. Mas em terceiro lugar, para vivermos o extraordinário, precisamos vencer as resistências do caminho. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que a gente vai encontrar é resistência para fazer a obra de Deus. Pensa num negócio complicado, fazer a obra de Deus. É resistência o tempo todo, e aí você vai desanimar por causa disso? Você vai entregar as pontas por causa disso? Hoje, desde o dia que eu assumi essa igreja aqui, pensa na quantidade de pepino que eu já resolvi aqui. Você quer pintar uma parede, é uma burocracia danada. Você quer fazer um negócio, quer parar de pagar IPTU, você não consegue, você vai em tudo quanto é lugar. Meu Deus do céu. E aí você vem, você prega o evangelho, poxa, um monte de gente, amém, e não muda. A gente precisa entender que para viver o extraordinário, a gente tem que vencer essas resistências, acreditar que Deus, dia após dia, está fazendo uma obra poderosa nas nossas vidas, que Deus está preparando a gente para levar para um nível maior, que quando existe uma burocracia aqui, outra ali, Deus está trabalhando na gente, sabe por quê? Porque Ele vai nos entregar coisas ainda maiores. Quando eu vou ver negócio de IPTU aqui, eu já fico pensando no IPTU dos imóveis que nós vamos abrir escola, que nós vamos abrir novas igrejas, centro de recuperação, nós vamos viver grandes coisas nesse lugar, e eu vejo o tratamento de Deus na minha vida nisso. Você precisa olhar para as adversidades e não paralisar nas adversidades. Você precisa olhar para as adversidades e falar, é um bom motivo para eu viver um baita de um testemunho aqui. É um belo motivo de eu sair daqui dizendo que só o Senhor é Deus. Precisamos vencer as resistências. Quando a gente olha para a história da Bíblia, o cego Bartimeu, ele estava lá gritando, Jesus, querendo a cura. O povo falava para ele, cala a boca. E quando falava cala a boca, ele gritava mais. Alguém que sabia vencer as resistências. Enquanto mandavam ele calar a boca, ele falava, negativo, vou viver um milagre. Gritava mais alto, Jesus! Jesus! A mulher do fluxo de sangue, ela não podia nem estar na rua. Ela viu a resistência. Falou assim, uma baita de uma oportunidade de eu viver um milagre. Foi lá, tanto tempo perdendo tudo que tinha para os médicos, sem conseguir ser curado. Ela olha para a multidão e fala assim, eu vou romper a multidão. Eu não vou continuar sangrando até a morte. Eu vou viver o meu milagre. Zaqueu, pequenininho, queria ver Jesus. E ele deu o jeito dele para isso. A multidão ia atrapalhar ele, não ia conseguir ver, mas ele, eu não vou deixar de ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Sabe de uma coisa, gente? Muita resistência. Mas você precisa acreditar que quando você rompe as resistências, o milagre é logo em seguida. Deixa o diabo te paralisar, não. Você nasceu para viver o extraordinário. Não deixe que as coisas desse mundo te paralisem. Ah, pastor, mas eu passei uma dificuldade no meu casamento. Todo mundo passa. Pastor, eu tenho um filho meu que, poxa, tá dando mole. Tem um monte de gente aqui também que está passando por isso. Ah, pastor, minha família não quer nada com Jesus. A minha também tem um monte de gente que não quer.
Ah, pastor, eu tenho preguiça. Às vezes também tem. Poxa, pastor, eu estou tendo algumas crises aí emocionais. Muita gente está tendo. A gente não vai minimizar nunca o problema de alguém aqui. Nunca vou minimizar o seu problema. Mas eu quero ser instrumento de Deus para a sua vida, dizendo que você pode viver além desse problema. Deus não te fez para você viver plantado no problema. Deus te fez para você romper os problemas. Ele deixou muito claro para a gente, no mundo terão as aflições, vocês vão sofrer. Ele não fala, olha, no mundo vocês podem ter aflições, não é nada disso. É uma afirmação, no mundo vocês terão aflições. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Tenham um bom ânimo. Alegrem-se, sorriem, porque eu venci o mundo. As adversidades virão. Você vai paralisar por causa disso? Você vai paralisar? Você nasceu para viver o extraordinário. Você pode, hoje ainda, viver o extraordinário. Deus te trouxe aqui, não foi para mais um culto não. Pastor, eu vim só para ser. Não, Deus te trouxe aqui para dizer para você que você nasceu para viver o extraordinário. E não é uma mensagem triunfalista. A palavra de Deus nos assegura isso. Não é uma palavra de emoção, não. Deus nos garante isso. Precisamos sair daqui hoje dizendo, eu vou viver o extraordinário. Eu tenho uma vida ordinária? Tenho. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que ter minhas reuniões? Tenho. Mas Deus não me criou somente para isso. Deus me criou para que eu possa viver coisas maiores do que eu mesmo. Se você não está vivendo coisas maiores que você não está cumprindo o seu propósito. Porque o chamado do Senhor é para algo muito maior do que você. Muito maior do que você. Muito maior do que o seu dinheiro, muito maior do que a sua zona de conforto, muito maior que as suas habilidades, muito maior que a sua disponibilidade. Pastor, não tenho tempo para servir o Senhor. Olha, eu conheço gente que tem muito menos tempo que você e serve a Deus assim como ninguém. Hoje eu estava lá em Nova Iguaçu, eu estava vendo um rapaz, lembrei agora aqui. Eu conheço esse rapaz, ele é médico aqui no Caxias Dó. Pensa num cara que trabalha. Toda vez que eu vou no Caxias Dó, ele está lá cheio de olheira trabalhando e é um médico de excelência, tá? É aquele médico que vai para lá e para cá, aquele cara que está atendendo, atende todo mundo com carinho e abraça. Gente, pensa num cara assim, top. Aí fui pregar lá em Nova Iguaçu hoje. Ele estava no momento do ofertório, com a maquininha de débito. Mas eu achei algo interessante. Falei, cara, esse cara não tem tempo para nada. Ele faz plantão no Caxias Dó, faz não sei aonde, e ele está com a maquininha dele. E ele com um sorrisão, uma alegria. Aí a pessoa vinha ofertar, ele dava um abraço na pessoa, querido, Deus te abençoe, obrigado por essa semente. Aí vinha um outro, ele abraçava, pô, querido, obrigado. Gente, uma alegria contagiante. Pensa num cara que me deixou ali pegando fogo. Eu falei, rapaz, eu queria ter 30% dessa alegria. E ele servindo a Deus com excelência, com amor. Uma pessoa que poderia muito bem falar, trabalhei a semana toda, vou para o culto domingo para quê? Tem um monte de gente que faz isso, sabia, Silva? Tem um monte de gente que pensa assim. Mas esse homem não, cara. Ele estava ali apaixonado e deu vontade de eu levantar e ofertar de novo para ganhar um abraço dele, cara. Pensa num cara diferenciado. Para nós tem que ser um privilégio servir a Jesus. Porque se for um peso, você está fora do propósito. Não sei se vocês viram no vídeo no início. Os animais, os micro-organismos, eles sabem quem eles são. Eles fazem exatamente o que eles foram chamados para fazer. A pergunta é, e nós? Nós estamos fazendo o que fomos chamados para fazer? Será que a sua vida é só essa mesmo? Será que é ficar de birra, não querer mais, achar que está tudo bem, tudo bom? Deus está nos chamando para um novo nível.
nós vamos impactar Duque de Caxias. Nós vamos. Eu creio nisso. Para isso, você precisa vencer as resistências do caminho. Para finalizar, para concluir, eu tenho aqui uma história de um homem que nos mostra que quando nós decidimos fazer o extraordinário, Deus ele nos mostra que Ele está com cada um de nós. Um homem que decide viver algo maior, ele se torna um agente de milagres. Adoniran Judson foi um missionário pioneiro em um país chamado Birmânia, início do século XIX. Em 1813, ele chega na Birmânia e sai de lá em 1831, ficando lá por 18 anos. Judson, além de pioneiro, era um homem visionário. Ele chega na Birmânia e ele começa a aprender a língua de lá, o birmanês. E ele aprende o birmanês. Sabe o que acontece? Ele não tinha lá uma máquina para poder fazer panfletos para entregar, para poder evangelizar. E aí ele tem uma estratégia. Deus dá uma estratégia para ele. Por quê? Está comprometido com a missão. Qual foi a estratégia que Deus deu? Ele pegou vários papéis e escreveu assim: quem é Jesus? Interrogação. E embaixo ele foi colocando todos os textos bíblicos que davam embasamento sobre quem era Jesus. E ele saiu pelas ruas entregando esses papéis. Sabe o que aconteceu? Ele entregava uma pessoa que a pessoa rasgava e jogava em cima dele. Aí ele pegava outro papel, entregava para uma pessoa que a pessoa amassava e jogava fora. E aí algumas pessoas pegavam, obrigado, botavam na gaveta, engavetavam aquele papel. E esse homem, por tempos, ele vai fazendo isso, escrevendo quem é Jesus, colocando as bases bíblicas e entregando naquele país. E quando nós olhamos para a vida de Judson, queridos, a vida desse homem é marcada pelo sofrimento. Sabe por quê? Nos 18 anos que ele ficou na Birmânia, ele perdeu sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem foi perseguido, foi capturado algumas vezes e torturado muitas vezes. Ele tinha que passar algumas vezes por tochas acesas ao ponto dele perder a sola dos pés. Esse homem era amarrado às vezes de cabeça para baixo e colocavam vermes em seu rosto. Uma tortura assim terrível. E esse homem não paralisa porque ele entende que tem um chamado do Senhor e que Deus ia honrar esse chamado. E sabe o que acontece aí? Depois dele ficar um tempo aprendendo sobre o birmanês, agora ele traduz durante 12 anos todo o Novo Testamento para o birmanês. 12 anos ele trabalha de forma intensa, pegando ali e colocando todo o Novo Testamento em birmanês. Depois de 12 anos, quando está prontinho o projeto, sabe o que acontece? Colocam fogo na casa desse homem. E ele perdeu 12 anos de tradução bíblica. A partir desse evento, esse homem começa a ficar angustiado. Ele começa a ficar muito triste. Ele começa a pensar em desistir, falando, olha, servir a Deus é complicado. Eu estou lutando para poder ganhar esse povo. E parece que tudo acontece de errado comigo. Eu tenho dado o meu melhor, estou dando a minha vida como sacrifício vivo. Mas tudo acontece comigo. E quando ele está pensando em jogar a toalha, em desistir, ele encontra um homem na rua que olha para ele e fala assim, vem cá, você não é desse país não, né? Você é estrangeiro, né? Ele falou, sou, por quê? O homem pergunta para ele, você sabe quem é Jesus? E quando esse homem pergunta isso para ele, Judson fica desesperado e fala assim, querido, pelo amor de Deus, quem foram os missionários que te encontraram? Quem foram os missionários que pregaram o evangelho para você? Quem foram os missionários que te apresentaram Jesus? E esse homem olha para Judson e fala assim, nenhum. Eu não tive encontro nenhum com missionário. E aí ele pergunta, como que você conheceu Jesus? E ele fala, um dia, eu fui na casa de um tio meu, eu estava arrumando algumas gavetas e encontrei um papel escrito, quem é Jesus?
E nesse papel continham alguns versículos que davam embasamento sobre quem Jesus era. E ali eu decidi entregar minha vida para Jesus. E ali eu decidi caminhar com Jesus. E ali eu decidi me entregar em Jesus, entregar minha vida para Jesus de verdade. E a partir desse encontro com Jesus, hoje eu tenho mais 30 caminhando comigo que conhecem Jesus, que entregaram a vida a Jesus, que estão apaixonados por Jesus. Quando o Judson sabe disso e ouve isso, ele é tomado por uma alegria. E ele volta a traduzir o Novo Testamento por birmanês. Sabe o que acontece, queridos? Judson ficou por 18 anos na Birmânia. A Birmânia é um país hoje chamado Mianmar, que faz fronteira com a Índia, a China e Tailândia. E é um dos países mais fechados do mundo para a evangelização. Judson, quando sai da Birmânia, ele deixou lá 63 igrejas e mais de 200 líderes cristãos nativos. Mianmar é um país hoje com 86% da população budista. Mas sabe de uma coisa? A história vai dizer que Judson sai de lá e deixa 4 milhões de pessoas pregando o evangelho da cruz. Eu não duvido que em breve nós estaremos ouvindo sobre o avivamento de Mianmar. Tudo porque um homem entendeu o seu chamado, disse sim para o seu chamado, viveu o seu chamado e por conta disso, até hoje a história dele é contada como uma história extraordinária. A pergunta que fica é, e você? Você agora entendeu que pode também viver o extraordinário? Ou você vai continuar contando testemunhos dos outros? Deus está te chamando para você viver o extraordinário. Diga sim. Ame a Jesus de verdade. Abandone as coisas desse mundo e comece a batalhar, porque Deus tem um grande plano na sua vida. Você crê nisso? Curve sua cabeça então, que eu quero orar por você. Olá, queridos, eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.